Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar sobre o aprender no amor ou pela dor, evoluir pelo amor ou pela dor. E você já teve que passar por isso? De ter que escolher aprender pelo amor ou pela dor? Vamos conversar mais sobre isso? Então, vem comigo. No decorrer dessa nossa existência, dessa nossa vida, a gente precisa e a gente passa por muitos períodos de aprendizado. Como a vida não vem com um manual de instruções, a gente nunca sabe se as decisões que a gente precisa tomar, se vão ser certas, se vão ser erradas, se a gente deve aprender pelo amor, se a gente deve aprender pela dor. Com certeza, né? Quando é possível, a gente tem que aprender pelo amor. Só que grande parte das pessoas, grande parte dos seres humanos, aprendem pela dor. E o que seria isso? A vida, em tudo, né, em todos os momentos, ela nos dá sinais. Principalmente nos momentos mais difíceis que a gente costuma passar. E esses sinais são enviados para a gente o tempo todo. Porém, muitas vezes, no meio dessa confusão mental, no meio, muitas vezes, da nossa ignorância, da nossa dificuldade de enxergar as coisas como deveria ser, a gente acaba se confundindo. E isso acaba atrapalhando a gente enxergar as decisões que seriam melhores para a gente naquele momento. Claro que a gente sempre procura tomar as melhores atitudes, mas não acontece muitas vezes da gente tomar uma atitude e logo depois a gente vê que não foi a melhor que a gente poderia ter tomado? Então, muitas vezes a gente escolhe a dor, que seria aquela decisão mal tomada. Por exemplo, no meu caso, né, vou contar a minha história, que daí vai ficar mais claro para vocês em relação a essa escolha e a esses sinais que muitas vezes a gente recebe e a gente não dá atenção. Quando eu tinha 18 anos, 19, eu fui morar em outra cidade. Saí da cidade onde eu morava e fui morar numa cidade vizinha para estudar. E eu sempre passava a pé na frente de duas instituições. Uma era de um lado da rua e a outra do outro. Eram duas casas espíritas. E o meu sonho, eu sempre dizia, meu sonho era ir frequentar, né, uma casa espírita. Eu já era de uma religião espiritualista, mas ouvindo as histórias do meu pai, da minha avó sobre a religião espírita, né, eu me interessei. E então, quando eu me mudei para essa cidade, eu passava na frente, né, dessas casas e sempre dizia, pensava comigo, né, quando eu puder, quando der, eu vou vir numa casa espírita. Quando der, eu vou vir numa casa espírita. O tempo foi passando, passou um ano e meio. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui. E passado esse tempo, o meu pai ficou doente e veio a falecer também. A partir disso, a minha vida deu uma virada de cabeça para baixo. Ficou tudo bem complicado, tudo bem difícil. E eu acabei conhecendo uma moça, né, uma amiga, e ela disse que frequentava uma casa espírita. E eu comentei com ela que quando ela fosse, que ela me convidasse. E eu até pensei, de certo, né, ela vai esquecer, ou nem vai convidar, porque, né, só disse, não, quando eu for eu te convido. E um dia ela foi e realmente me convidou. Eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz. A partir daí, eu comecei a frequentar e realmente me fez muito bem. Eu consegui resolver, né, com essas idas, muita coisa que tinha acontecido na minha vida. Como eu disse que a minha vida tinha virado de cabeça para baixo, a minha vida começou a se elevar novamente. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo da minha vida, né?
eu tive a oportunidade de aprender pelo amor, que foi todas as vezes que eu passava na frente, me vinha, né, na cabeça em frequentar um dia, e eu dizia, um dia eu vou vir, um dia eu vou vir, minha vida estava tudo bem, estava tudo em ordem, um dia eu vou. Então seria muito mais fácil para mim eu ter ido naquela época, né? E eu fui deixando. Quando a dor veio, né, com a perda do meu pai, com todos os problemas que vieram a partir disso, veio a dor. E eu decidi ir. E quando a moça me convidou, eu fui. Então, eu tive a oportunidade de aprender pelo amor e depois tive a oportunidade de aprender pela dor. E eu optei pela dor. Entende? Então, muitas vezes, todas as vezes, a vida nos dá sinais para que a gente possa escolher o caminho mais simples, o caminho mais fácil, não é? E a gente muitas vezes escolhe essa experiência, uma experiência um pouco mais difícil, um pouco mais pesada. Mas é a necessidade do nosso espírito, porque toda dor, toda dificuldade que a gente passa, ela nos ensina. Por mais que seja difícil aceitar, que a gente pensa muitas vezes, nossa, como eu fui burra, né? Que não foi. É a necessidade do espírito passar por aquela experiência, que a gente diz que é dor, né? Que é uma experiência mais difícil, mais penosa, mas é uma experiência que vai te trazer muito mais aprendizado. Claro que se tivesse optado pelo amor, seria mais leve. Não que não viria problemas, viriam outros tipos de problemas, como é que se diz? Algumas dificuldades, né? Isso é normal durante a vida da gente, os tropeços. Porém, seria de forma mais leve. Como a vida nos dá a opção de evoluir, de crescer, tanto a partir, né, pelo amor ou pela dor, e ela sempre nos dando sinais de qual caminho a gente deveria seguir, e muitas vezes a gente teima, né, e vai para o ladinho mais difícil. Não que a gente não vá ter o mesmo aprendizado que pelo amor, claro que a gente vai ter o aprendizado, mas a dor é um caminho um pouco mais difícil. É a mesma coisa que a gente tem que escolher um caminho, literalmente, e a gente escolher o atalho, aquele que dá trabalho, ou escolher o caminho que vai ser mais certo. Então, o caminho pela dor seria esse caminho, o caminho mais difícil. Aquele atalho que tu imaginava que era uma coisa e era outro no meio do caminho, mas tu vai acabar chegando no lugar, no teu objetivo da mesma forma. Da mesma maneira que a vida nos dá as opções, né, de seguirmos os seus sinais e seguirmos pelo caminho da dor ou pelo amor, quando a gente está realmente disposto para despertar, para evoluir, para querer algo a mais na nossa vida, que a gente sente que a vida precisa ter um sentido maior, a vida, Deus, o universo, seja como você queira dizer, né, queira se referir, a vida, né, nos coloca, nos proporciona, Deus, eu gosto de dizer Deus, nos proporciona ferramentas para que a gente possa trabalhar em nós, na nossa vida, aquelas pedrinhas no caminho que a gente costuma colocar, né, e que costuma atrapalhar a nossa caminhada. Toda vez que que Deus nos vê disposto a ser uma pessoa melhor com nós mesmos, em primeiro lugar, e também com as outras pessoas, Ele nos disponibiliza várias oportunidades. No meu caso, foi aquilo que eu tinha falado para vocês antes, daquele exemplo em frequentar uma casa espírita. Para mim, a minha missão, eu acredito e eu vejo isso olhando para trás, que a minha missão era ser espírita, frequentar, trabalhar, né, nessa doutrina. Então, estava chegada a hora de eu iniciar a minha caminhada. E eu, como me enrolei, não atendi os sinais, optei pelo caminhozinho mais difícil. Claro que eu encontrei o caminho igual, eu fui igual. Poderia ter sido mais fácil? Poderia. Mas eu fui pelo meu caminho. Eu atendi esses sinais e eu tinha essa vontade, essa necessidade de aprender, de evoluir, de crescer de alguma forma, de encontrar um sentido real para minha vida. Então,
Deus coloca as ferramentas certas no nosso caminho, né, para a gente escolher. Tem mais de uma. Só que Ele dá de acordo com cada um de nós e de acordo com cada momento da nossa vida. Pois em um primeiro momento eu encontrei, quando criança, através da minha tia, né, que era de uma religião espiritualista, a religião messiânica de origem japonesa, ela levou a minha mãe, a minha avó, eu, né, que era uma criança, e a gente foi e frequentou. Aquilo para mim foi meu primeiro contato com uma religião espiritualista, que acredita na vida após a morte, que acredita na reencarnação. Anos passados, eu fui e conheci a casa espírita. Enfim, após isso, eu fui conhecendo outras doutrinas, né? E fui vendo que Deus é um só, que a espiritualidade é uma só. Entende? Tipo, Deus foi me colocando conforme a minha mente conseguia entender, conforme o meu entendimento, Deus foi me proporcionando mais conhecimento. É a mesma coisa que uma criancinha, né? Ela vai na pré-escola, depois ela vai para a primeira série, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Imagina uma criancinha que tem que entrar na primeira série, como é que a gente vai colocar lá na oitava, no nono, né? Como é agora. Não tem lógica. Então ele vai nos dando também a sabedoria, né, as ferramentas adequadas para cada estágio da nossa evolução. Então, muitas vezes também eu me questionava quando eu lia sobre que no inconsciente da gente, no subconsciente, a gente guardava tudo que eram os traumas, os medos, que tudo tinha uma razão, né, de ser na nossa vida. E eu pensava, nossa, né, todo mundo tem alguma coisa, né, como mexer nisso? Eu pensava, mas eu não estava preparada lá atrás para entender. Hoje em dia, né, com o meu conhecimento, com a minha busca, com a minha vontade de aprender, eu fui estudando e Deus foi enviando para mim também, a vida foi me dando sinais e eu fui seguindo esses sinais e fui vendo que há realmente outras ferramentas e que eu estava preparada, evoluída, né, tanto, né, para receber essas ferramentas, porque lá atrás eu já tinha ouvido falar de muitas e eu não ia dar importância nenhuma, porque eu não estava preparada. A vida nos encarrega, Deus, quando nos acha preparado, nos vê, né, com aquela necessidade de mudança, de crescimento, aquela vontade da gente fazer mais sentido, né, na nossa vida de alguma forma, Ele sempre nos coloca à disposição ferramentas que possam nos auxiliar nesse crescimento, nessa evolução. Nos coloca pessoas na nossa vida que muitas vezes se aproximam, chegam somente para nos indicar o caminho e simplesmente daqui a pouco partem, né, para viver sua vida. Pessoas queridas, pessoas às vezes, muitas vezes, né, que a gente passa por um momento junto e às vezes por alguma conturbação acabam se afastando, mas todos têm um sentido muito grande na nossa vida, tudo tem um motivo de ser. Então essas ferramentas que eu vou falar em outro vídeo mais adiante sobre isso, são todos os meios que Deus coloca na nossa vida, né, aqueles sinais para nos ajudar na nossa evolução e no nosso crescimento. Agradeço a atenção de você que me ouviu até aqui. Se esse vídeo fez algum sentido para ti, por favor, curte, comenta, compartilha se estiver em seu coração. Tudo de bom, fique com Deus e até mais.